Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Nós estamos começando nosso primeiro episódio do CWCast. Hoje nós temos o privilégio aqui da nossa galera do Crosswords, do Ministério Crosswords da Igreja Cristã Bíblica, estar participando com a gente. Eu estou aqui com a ilustríssima presença do meu amigo, com a voz mais totosa, aveludada e grave de São José dos Campos. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou mundialmente conhecido como Tavares. E é isso, estou muito animado. Tenho que confessar uma coisa. Eu não gosto de podcast, mas eu estou apresentando por amor a vocês. Olha só, dessa eu não sabia, não. E eu espero que vocês curtam o que a gente vai fazer aqui hoje. Nós estamos aqui com a ilustríssima presença do pastor Fabiano Frige. Boa noite, pastor. Boa noite. Ó. Boa noite. Para mim também é uma honra ser o primeiro convidado. Como eu falei, se eu não fosse, isso não estaria acontecendo. Então eu estou muito contente. Espero que seja um tempo precioso para todos nós. Será? Pastor, fica à vontade. Tem uma aguinha aí. Se precisar ir no banheiro e fazer um xixizinho, fica à vontade. Tavares também, tamo junto. Tô indo lá, só um segundo. Brincadeira. Beleza, galera. Ó, pastor, me fala aí. Me fala sobre o senhor. Para quem não te conhece, para os adolescentes que talvez não te conheçam mais próximo, temos visitantes aí hoje também. Fala um pouco sobre o senhor, quem o senhor é, sua vida, sua família, seus filhos. O problema é que vai demorar o episódio inteiro. Não, mas aqui. Aí a gente dá um total de 30 segundos, contando agora. Bom, eu sou um servo de Deus, Primeiramente. casado com uma mulher espetacular. Etel. Se ela não estivesse aqui, ele falaria a mesma coisa. Claro. Tenho 3 filhos maravilhosos, o Davi, que faz parte do Crosswords, o Pedro e a Manu, que são minha vida. E eu amo isso que eu faço, eu sou pastor em tempo integral hoje. Que legal. Larguei uma carreira bem sucedida, vamos dizer assim, para servir a Deus em tempo integral. E tem sido uma aventura maravilhosa. Que bom. Acho que é isso. Fico feliz de ter Deixei a vida aqui. secular para... A vida, falando em secularismo, pastor, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre secularismo. Não sei se você já estudou, já ouviu algo sobre isso. A gente vai estar conversando sobre esse assunto, enfim. Vai ler a Bíblia, irmão. Pastor, primeira coisa que eu quero perguntar, e já para deixar claro, o que é o secularismo? O que é uma vida secular? O que é secularidade, secularismo? Alguém me diz aí? Tá certo, secularismo? Eu acho que é secularidade, né? Secularidade? Andrei? Secularidade, né? Então tá bom. Isso aí. O Andrei é o nosso responsável por todas as dúvidas que nós temos na vida, o Andrei sabe. Exato. Sou mestre dos magos. A camada de ozônio, André, como que a gente resolve esse negócio? Vai, pastor, me diz o que... Posso fazer uma pergunta para mim antes de responder essa? Com certeza. O porquê que nós estamos aqui? Eu mesmo respondo. Pastor, por que nós estamos aqui? Por que esse tema é tão importante para que a gente discuta a respeito? Eu notei algumas coisas. Primeira coisa que eu acho que é vital para nós é que é um assunto importante falar sobre secularidade, que nós vamos falar o que é depois. É um assunto importante porque muita gente, inclusive no meio cristão, trata isso com desdém. Trata isso como se não fosse importante, como se fosse um assunto de gente religiosa e chata. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu quero citar Agostinho de Hipona, que ele fala uma coisa muito interessante. Preste atenção, gente. Ora, a força de tudo ouvir acaba-se por tudo aceitar. A força de tudo aceitar acaba-se por tudo aprovar. O que isso está dizendo para nós? Tudo aquilo que a gente fica ouvindo, a gente começa a aceitar, começa a ser normal na nossa vida e de repente a gente já começa a aprovar aquilo e já começa a fazer parte e muitas vezes nós começamos a divulgar. Segundo ponto que eu acho interessante. O terceiro ponto, eu queria pedir emprestado a voz de uma das vozes com maior expressão entre os jovens hoje, que é o do nosso querido pastor Alessandro Vilas Boas. Olha que interessante. Começamos bem já, pastor. Começamos bem. Olha que interessante se meu 4G pegar. Do que é sermos uma igreja, do que é sermos cristãos, do que é sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Nós não percebemos, mas aos poucos as coisas que deveriam nos assustar
começam a fazer parte do nosso cotidiano. Aos poucos, as coisas que deveriam nos separar do modelo secular começam a se tornar o nosso modelo. Mais uma vez. Do que é sermos uma igreja, do que é sermos cristãos, do que é sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós não percebemos, mas aos poucos as coisas que deveriam nos assustar começam a fazer parte do nosso cotidiano. Aos poucos, as coisas que deveriam nos separar do modelo secular começam a se tornar o nosso modelo. Perfeito. Esse é o terceiro ponto que eu quis usar porque é muito real. É sutil quando as coisas começam a fazer parte. É aquilo que eu li de Agostinho de Hipona também. Sem querer, o que era estranho para você começa a fazer parte e você não nota. De repente você está no meio de uma forma de pensar diferente. Então eu acho que esses eram os 3 pontos que eu queria citar. Agora vamos à primeira pergunta. O que é? Então, pelo que eu entendi que o senhor começou falando, existem 2 lados, então. O senhor falou sobre maneira de pensar. Existem 2 maneiras de pensar. A maneira que o cristianismo pensa, a maneira que, vou falar, mundo pensa, né? O mundo secular pensa. Então, o que seria isso de forma, na prática? O que é? Então, eu acho que a secularidade é um tema um pouco polêmico, porque uma das perguntas que a gente teve lá no Instagram era: mundanismo e secularidade são a mesma coisa ou não? E para tudo isso a resposta é sim, não e depende. Então, o que para que a gente possa desenvolver a nossa conversa, a gente precisa pontuar algumas coisas. Então nós vamos tratar, eu trato pelo menos, secularidade com tudo aquilo que não tem a ver com a vida com Deus. Seria uma... bom, eu estava ouvindo um podcast sobre secularidade, né? O pessoal do podcast estava falando sobre um livro do... Como é o nome do cara? Tim Keller. Do Tim Keller. Timothy Keller, né? Sim. O nome do livro chama O Deus da Era Secular. E lá ele fala bastante sobre que a vida secular ela é uma vida com ausência total de Deus, ou ausência total da religião, como muitos chamam de religião, né? Então seria uma separação, uma vida secular, uma vida com ausência de Deus ou de qualquer aspecto. Então, para efeitos de conversa, sim. Porém, se a gente for entender, e aí eu vou botar meu outro ponto de vista. Se a gente for entender, Charles Spurgeon, por exemplo, já dizia que para um homem que vive para Deus, nada é secular. Tudo é sagrado. Então é muito mais uma questão, e aí eu quero citar a Lu, que falou algo muito legal no louvor, você precisa de um posicionamento. Para um homem que decide viver com Deus, tudo é sagrado. Nada mais é secular. Legal. Para um homem que vive sem Deus, nada é sagrado, ainda que ele cante músicas ou faça coisas para Deus. Tudo é secular. É muito mais a fonte do que o que sai. Entendi. Agora, para efeitos de conversa... Dá para separar uma coisa da outra. Legal. O secular. Eu acho legal porque, bom, a gente estava conversando, né, sobre a primeira carta de Pedro. Ele vai falando sobre... Ele fala aquela... eu até coloquei aqui, 2:9, que ele fala que nós somos sacerdócio real, nação eleita. Bom, meu entendimento sobre isso é um povo, um sacerdócio, que ele é separado, ou seja, nós somos representantes de um reino aqui, de um reino que habita em nós. É meio difícil de entender isso, né? Mas é de um reino que habita em nós, mas nós somos representantes dele. Eu sempre uso a figura da bandeira, né? Onde um exército vai e leva a bandeira representante daquele reino. Então, agora uma pergunta, já falando um pouco sobre um dualismo que a gente vive aí. É difícil a gente separar, ou a gente deve separar a vida cristã da nossa vida secular? Quem é cristão de verdade convertido? Bom, é que eu estou entrando muito no que o Theo Hayashi fala, né? Sobre
bom, você vive uma coisa no domingo, você é apaixonado no domingo, você é cristão no domingo, mas durante a sua semana, até a sexta-feira, você não vive, você vive como se fosse uma vida secular com a ausência de Deus, enfim. Theo Hayashi, Gustavo, todos os pastores, tá? Pastor Gustavo Paiva, pastor Lipão, todos os pastores da nova geração e das antigas gerações falam desse dualismo, citando até Charles Spurgeon. Até o Charles Spurgeon. Que é justamente isso. Não tem como separarmos a vida. Ou nós pertencemos a um reino, ou nós pertencemos a um império. Não tem como, durante a semana, eu Sim. desligar minha chave de Deus e no fim de semana ligar. Então, Isso seria, bom, até que a gente estava falando sobre sobre Romanos, né, que Paulo fala sobre o culto racional. Esse seria o nosso culto racional, por exemplo, eu posso estar viajando aqui, né, mas esse seria o nosso culto racional, viver o nosso trabalho, bom, hoje o senhor é pastor, mas viver o meu trabalho, viver a minha faculdade não como se fosse qualquer outra coisa, mas como se for como um sacerdote do reino e representante de algo. lá está dizendo, Romanos 12, eu acho. 12, 2, né? Ora, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o vosso culto racional? Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem muito a ver com a vida, mas tem, porque se você vive segunda, terça, quarta, quinta se sacrificando, apresentando seu corpo como sacrifício, você está... Bom, mas agora eu quero te perguntar uma coisa, pastor, sobre aquilo que nós aprendemos até com o Ministério de Crosswords ano passado. Tem gente que não estava aqui, mas nós aprendemos sobre o processo de santificação e como ele funciona. Então, mas agora vamos falar sobre esse dualismo. Existe alguma forma... Bom, tem aquele versículo de Mateus que o que contamina é o que sai da boca, e não o que entra, certo? Sim. Mas entendendo que a santificação, a gente sabe que, acho que Pedro também fala, 1 Pedro 1, fala que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas sim por um sangue incorruptível. Como que algo santificado pelo sangue de Jesus, não tem nada mais poderoso que isso, poderia ser secular de alguma forma? Ou ser afetado de alguma forma? Essa santidade é afetável? Eu não entendi a pergunta. Bom, nós somos comprados pelo sangue do Espírito Santo, nós somos lavados. Desculpa. 1 Coríntios fala isso. Nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus, e hoje nós temos o Espírito Santo, certo? Agora, essa separação, nós trabalhamos em outros lugares, trabalhamos com pessoas que não amam a Jesus, agora eu vou entrar nessas coisas, nós vestimos roupas de pessoas que não amam Jesus, assistimos filmes de pessoas que não amam a Jesus, não conhecem a Deus, mas existe alguma forma disso, do que está entrando, contaminar o que está dentro? Não sei se está dando para entender. Assim. Se você pode ser contaminado com algo de fora. Exato. Se o que contamina o homem é o que sai da boca, como indagaram Jesus, né? Falando assim... Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá. Como que você peca? É bom, eu tenho um entendimento de pecado como errar algo. Sim, errar o alvo. Mas como que você começa o pecado? O pecado, ele sempre vai nascer no seu coração, que é bem o argumento que Jesus usou. E eu gosto de fazer um paralelo com o que Jesus mesmo fala a respeito sobre sermos árvores. É impossível uma árvore, por exemplo, uma laranjeira gerar uma maçã. É impossível nós, sendo uma árvore boa, gerarmos um fruto ruim. Ao mesmo tempo que é impossível nós, vivendo uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, gerarmos os frutos do Espírito. Ok, isso não discordo. A pergunta é, como nasce a concupiscência? A concupiscência, eu acho que é por causa da nossa natureza pecaminosa, seria? Sim. Como eu vou pensar... Como que eu vou começar a pensar em adultério? Bom, eu acredito que é algo que... se nós temos o princípio
lá, bom, eu creio que tudo aqui, o nosso princípio é isso aqui, o nosso filtro é Eu esse, tô tentando certo? responder a pergunta, Tá. né? Se o que de fora pode contaminar o que há dentro. Eu acredito que sim. Não é, quando Jesus fala que não é o que você come que contamina, ele estava falando de um contexto específico. O que eu olho pode me contaminar. E está de fora para dentro. Ah, mas o pecado está dentro de você. A sua concupiscência, sim, mas do que eu estou me alimentando vai fortalecer minha concupiscência. Então, eu entendo a pergunta e eu entendo o posicionamento, mas a gente não pode dizer, não, nada me contamina. Isso não é para mim, né? Gente, assim, são opiniões, tá? Claro, convidado é o senhor, pastor. Em nenhum momento estou dizendo que eu sou o Dono da verdade, mas beleza. O dono mas da isso- verdade está aqui, ó. Não, eu acredito que tudo tomando a palavra como filtro, né? A gente tem que passar tudo por esse Sim. filtro. O que tiver fora disso, a gente joga fora. Mas, bom, se o que está fora... bom, agora eu vou começar os exemplos. Acredito que talvez a galera tenha perguntas sobre isso. As perguntas são mais sobre isso. Se o que está fora pode contaminar, sim, o que está dentro. Mas isso não seria dar poder demais para uma música, por exemplo. Agora eu vou... a música é só um exemplo, mas... para O melhor exemplo. Um melhor exemplo é quando Todo mundo está aqui querendo saber de música. pode ouvir Beatles, pastor. Brincadeira. Sermos uma igreja. Tá. Ó, deixa eu citar um texto Pode falar. que me ocorreu, até que a minha esposa tinha me falado. Eclesiastes 1. Ele talvez nem seja o melhor texto, porque ele não está nesse contexto, e texto fora de contexto é pretexto, né? Mas Eclesiastes 10, eu acho. Qual a mosca morta faz com o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra é um pouco de estultícia. Voltando só à resposta, a mosca é mais ou menos algo que você tem que estar protegido. Né? Você tem que estar protegido, o seu óleo tem que estar protegido do quê? Do que é externo. Claro que, mais uma vez, a concupiscência, o pecado vai nascer de dentro do teu coração. Mas nós precisamos saber o que fazer. Agora vamos voltar para a música. Tá. Bom. Pode ouvir Beatles? Pode ouvir Beatles, gente? Tô brincando. Vamos lá, eu vou responder. Não, tudo bem. A música é só é um exemplo, né? Mas tá, de alguma forma, minha pergunta é: se nós temos algo, nós fomos limpos e nós fomos lavados por algo, santificados por algo que é poderoso, que é o sangue de Jesus. Como que essa contaminação de fora pode ser poderosa a ponto de me tirar desse estado aqui santificado? Volto com uma outra pergunta. Nesse aspecto, eu vou dar um exemplo. Se eu estou num supermercado e está tocando Imagine all the people... Vamos falar sobre essa música também. Mas eu não estou sendo contaminado porque eu estou ouvindo. Agora, o porquê que eu vou no Spotify procurar essa música para ouvir? Depende da intenção do seu coração. Bom, a gente sempre conversa Perfeito. sobre o seu estado de espírito e... Estado de espírito, maneira de dizer, Sim, o sim, seu sim. humor, você procura entretenimento, no caso música, que tá ali com o seu humor, né? Uma música triste, quando você tá triste e tudo mais. Então, o que te faz buscar uma música no Spotify é o seu estado, o jeito que você está. Eu acho que cada um é de um jeito. Mas aí mora a chave da resposta. O porquê eu preciso ou deveria ou... Sei lá, por que eu deveria ouvir? Por que eu devo procurar uma música? A razão de... por entretenimento, é errada? Depende. Nesse caso é a música, mas... uma música Imagine All the People. Eu não gosto dessa música, mas...
Se fosse uma outra música, poxa, eu gosto dessa levadinha, gosto do ritmo. O entretenimento pelo entretenimento, ele por ele mesmo. Ele é, bom, eu tô... Não, o entretenimento ele não é pecado. Ouvir música secular não é... Tinha essa pergunta lá no Instagram. Não é pecado. Uhum. Ou é. As perguntas estão assim, ou depende. O que é pecado? Você estava respondendo. Você respondeu. É errar, né? Errar o alvo. Hamartia. Errar o alvo. Qual é o alvo? Uhum. Qual é o seu alvo? É Cristo. Qual é o meu alvo? Então, é pecado ouvir música do mundo? Não sei. É pecado ouvir música do mundo? É Deus quem vai te falar. É o Espírito Santo que vai te convencer disso ou não. Agora, se o Senhor está te pedindo para não fazer, não faça, porque você vai estar pecando. Se o Senhor não está te pedindo para não fazer, pode ouvir. Se isso não te traz nada, pode trazer. Agora, é muito interessante que esse assunto, apesar de muita gente já bater o martelo, muitos têm dúvida, continuam com essa dúvida para sempre. Por quê? Porque de alguma forma o Espírito Santo incomoda. Nesse caso, a intenção do artista, ela é válida? Espiritualmente falando agora entrando mais... Eu acho que é interessante a gente tocar sobre a isso. intenção do artista, ela vale? Porque, bom, o senhor é compositor. Compositor, e pelo menos eu não conheço nenhuma música que você não compôs que não fosse em adoração a Deus. Mas a intenção do artista, ela conta espiritualmente falando para me afetar, para me contaminar, nesse caso, já que a gente está falando de contaminar. Vamos falar de Imagine, do John Lennon? Pode ser. Esse tá no exemplo dos Beatles aí, né? Né? Beleza. Tem gente que tem camisa dos Beatles, né? Tadinho aqui. Irmãos, vocês precisam saber, assim, eu cresci num lar eclético. Eu ouvia de Genival Lacerda a música clássica. Quem é Genival Lacerda? Ninguém sabe. Então, depois vocês procuram. Adolescentes, Eu cresci 13, 15 anos. ouvindo fitas cassete de tudo o que é música. Beatles, minha mãe tinha uma coleção de LPs do Beatles. Então, o que é Imagine? Todo mundo conhece essa música? Imagine all the people. Composta pelo John Lennon, que era, junto com Paul McCartney, os dois cérebros dos Beatles. Vamos ver o que diz a letra? Imagine, em português, tá? Imagine que não exista paraíso. O céu, né? Imagine there's no heaven. No paraíso. Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós. Acima de nós, apenas o céu das estrelas. Imagine todas as pessoas vivendo para o presente, não pensando no futuro, no porvir. Imagine que não há países, não é difícil de fazer, nada para matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que não exista posses. Quem escreveu isso foi John Lennon, que deixou 800 milhões de dólares de herança para os filhos. Imagine que não exista posses. E eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade nos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Imagina que não haja céu. Olha como lindo será se não houver o inferno, não houver céu. A vida secular. Olha como seria. Essa é a vida secular perfeita. Essa música, ela é basicamente o iluminismo, irmãos. Que para quem estudou isso, todos vocês, é a vida sem Deus, traçada como uma vida perfeita, usada pelo século, pelo mundo como uma das músicas mais legais, bacanas. Ela é a terceira ou segunda música mais tocada e mais influente, de maior influência na vida da humanidade. Volta a pergunta, você acha que o que está escrito influencia a maneira de pensar das pessoas? Eu creio que sim, mas
Agora, bom, nesse sentido sim, mas em relação à minha pergunta sobre a música como entretenimento, agora vamos imaginar essa música, a gente que é músico tem muito, poxa, a melodia é bonita, o arranjo é muito bonito, isso agora sim, vou perguntar de um jeito diferente assim, eu tenho que orar antes de ouvir um Beatles, pastor, para Satanás não falar no meu ouvido, ou para que a verdade é que se nós temos nossos princípios bem definidos, ou se a gente está firme no que a gente crê, que é isso aqui, que é esse livro aqui, algo pode nos abalar a ponto... Bom, é uma coisa que a gente estava até conversando, o João estava falou, cara, olha, é uma coisa que é um grau de desvio que aqui é pequenininho, mas lá na frente é um grande desvio, enfim. Eu entendi a pergunta, e a resposta é, mais uma vez, o que é entretenimento? O que é um momento de entretenimento para você? Para muita gente é só uma ocupação do tempo, para não cair no tédio. O que é entretenimento? É você se alegrar com alguma coisa. Você não vai fazer nada que no tempo de entretenimento você não vai fazer alguma coisa ruim para você. Então, se a gente for pensar dessa forma, é errado você ouvir música por entretenimento? Não, não é errado. Agora, é errado ouvir música cristã para entretenimento? Não. Não. Aí, por isso que eu estou falando, aí eu preciso passar a minha visão. Tá. Por que eu não ouço? Eu uso 5 filtros, na verdade vários filtros, mas eu penso em algumas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, convém que eu ouça essa música? Bom, como eu vou saber se convém? O senhor usa esse filtro para todo tipo de entretenimento? No caso é a música, porque é a principal, mas para todo tipo de entretenimento? Principalmente para música, mas para filme também. Hoje nem tem televisão, quer dizer, tem televisão por conta do videogame dos filhos. Mas pouca coisa a gente assiste, pouquíssima coisa, é selecionada. E nessa hora, graças a Deus pelo YouTube, que você pode escolher o que você assiste. Então, mas convém, primeiro ponto. Segundo, edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Terceiro, talvez um dos mais importantes. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Gálatas 2:20 diz, não mais eu vivo, porque eu estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo estaria sentado na frente dessa tela de computador assistindo isso? Cristo estaria ouvindo essa música composta por esse cidadão, falando sobre esse tema, falando sobre sair com uma menininha na mesma noite e ter relação sexual com ela, Ed Sheeran e Companhia Limitada, John Mayer e Companhia Limitada. Jesus estaria ouvindo e num tempo de entretenimento dele esse tipo de música? Provavelmente não. Provavelmente não. Quarto ponto que eu coloquei aqui, e aí é um filtro que está lá em Filipenses 4, se não me engano. Filipenses 4, ó. Finalmente, lembro do pastor Paulo. Ele sempre fala, passa no filtro, irmãos. Tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso entendimento. Então, queridos, se você está ouvindo música sobre namorados que acordam na cama, isso não é boa fama. Se você está ouvindo músicas de traição, de tristeza, de assassinato, seja lá o que for, por isso é a hora. A vida cristã é uma vida de posicionamento. Jesus sempre falou, posicione-se. Em Apocalipse, na carta a Laodiceia, ele diz assim, porque és morno, estou a ponto de te vomitar. Se fosses frio ou quente, tudo bem, mas você é morno. Então, assim, posicione-se. Mas em nome de Jesus, posicione-se do lado certo. Agora, não dá para a gente viver sem se posicionar. O muro
é o pior lugar. O muro pertence ao outro lado, queridos. Não se engane. Não se engane. Jesus não ouviria. Mas assim, deixa eu... ó, não necessariamente eu penso assim, mas deixa eu te perguntar dessa forma. Isso não pode ser... Tem medo de ficar pregando, é uma conversa, né, irmão? Não, é uma conversa, fica tranquilo vendo? aqui. Eu já estou pregando. Isso não pode ser de alguma forma prejudicial, não sei se prejudicial, acho que prejudicial mesmo, para a igreja hoje. Agora, não da música necessariamente, mas isso não pode fazer com que a gente queira viver num mundo bolha. E essa bolha não somente faz com que as pessoas que não são cristãs tenham um certo ranço da gente, não queiram viver isso aqui. E também não fortalece aquele dualismo que a gente falou sobre viver duas vidas. Poxa, eu não vivo... Eu não ouço música do mundo, mas eu gosto daquele filminho Café... Como é que é mesmo? Não, é Água com Açúcar que fala, né? Aquele filminho Água com Açúcar que fala sobre um romance, nada a ver ali, e que também não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Não pode ser prejudicial para a igreja nesse sentido e para nós agora, como filhos de Deus? Vou responder o primeiro, depois vou pedir para você refazer a segunda. Tranquilo, vai lá. A primeira, vou citar a minha esposa amada. O mundo não quer uma cópia dele. Nós não sabemos imitar o mundo, irmãos. Nós somos brega. A igreja tentando ser mundo não é legal. Sim. O que vai chamar a atenção deles não é a gente ser igual a eles. É o que difere, né? Não é o que a gente faz como eles. Não é falando para eles, olha, aqui você pode continuar ouvindo Justin Bieber, que agora é crente, irmãos. Que agora é modelo. Como é que é? Kanye West? Kanye West. Agora ele virou modelo de crente. Porque ele falou, agora ele é influenciador gospel. O cara é novo convertido, eu não estou falando da conversão dele, nem falando da conversão de Justin Bieber, em nome de Jesus, que seja um grande homem de Deus. Mas ele não pode ser um novo convertido, ele não pode influenciar a sua vida porque ele tem 1 milhão de seguidores. Não pode. Então, são coisas que nós não vamos chamar a atenção do mundo por causa das trevas, nós vamos chamar a atenção do mundo por causa da luz. Para quem está em trevas. Então, respondendo a primeira pergunta, não. A verdadeira igreja não vai ser prejudicada se deixar, deixando de fazer o que o mundo faz. Sim, mas a segunda pergunta é sobre... Isso não fortalece aquele dualismo? O que é o dualismo? É eu viver uma vida de segunda a sexta, sábado e domingo eu vivo outra. Isso não fortalece? Porque eu não... Aqui eu vivo uma vida de adoração. Outra pergunta que eu tenho, eu vou emendar em outra. Aqui eu vivo uma vida de adoração. É fácil... Deixa eu responder uma primeiro, então. Tá bom. Tá bom, se fortalece. Fortalece. Pode fortalecer. Se você já estiver predisposto a isso. Agora, a vida cristã é uma vida de renúncia. Dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Então, ninguém está falando... Não pode pregar na balada então, pastor? Depende se Jesus te encaminhar até uma balada. Tem um vídeo fantástico do Gabriel Cantarino num pancadão, não sei lá como é que se chama, num morro, num baile funk, num morro, galera com metralhadora, e ele pega, o DJ para, ele prega. Irmãos, maravilhoso. O cara estava na balada. Estava misturado? Não. Estava bebendo? Não. Ele, pelo contrário, no meio onde tem sexo explícito, no meio da balada, com bebida, ele começou a falar contra isso. Está no YouTube, irmãos. Assista. Então, assim, essa é a igreja. Ele podia estar lá. Então, deixa eu tomar um golinho do uísque aqui, porque agora eu vou evangelizar esse cara aqui, eu preciso tomar um uísque. Não foi isso que ele fez. Sim. Então, agora, durante a semana, pode fortalecer o dualismo? Se você se deixar se levar, sim. Agora, dia após dia, negue-se a si mesmo, negue a vontade que você tem de fazer coisa errada e vamos em frente atrás de Jesus. Uma coisa que eu queria que o senhor falasse era sobre sobre isso aqui que a gente conversou, né? A gente falou sobre... eu até anotei aqui sobre... É uma pergunta que eu queria fazer. Agora, nós somos santificados, né? Voltando sobre aquilo que eu falei, somos santificados, lavados. Tudo que a gente faz é santo ou deveria ser santo? Não.
Quando você peca, você não está sendo santo. Não, mas digo, deveria ser santo. Tudo que a gente faz deveria sagrado, desculpa, não é santo, sagrado. Então, Ou, agora, Vou- digo, não um pecado nesse sentido, mas o meu trabalho, meus relacionamentos, minha escola, minha faculdade, seja o que for. sim, Tudo é sagrado. deveria ser sagrado. Se você é de fato convertido, se de fato vive para Deus, todas as coisas são para Deus. Quer comais, quer bebais. O que a Bíblia nos ensina? Quando você for tratar o seu patrão, trate como se fosse a Deus, sirva como se fosse a Deus. Então, é tudo para a glória de Deus. E o senhor acha que está tendo hoje em dia, você acha que está tendo agora nesses termos, uma secularização da igreja? Foi o que o pastor Itel já falou sobre quando a igreja quer se parecer com o mundo, é ridículo, mas você acha que está tendo ainda uma secularização da igreja hoje? Irmãos, assim, nós precisamos ver um contexto geral, né, da igreja. Muitas vezes nós olhamos para o nosso umbigo, para o nosso mundo, e São José dos Campos, a sim. igreja, no máximo ali, a Uana, a Zion. Se a gente for olhar a Europa como está hoje, a igreja é falida. Igrejas se fecharam, se tornaram pubs, igrejas se fecharam, tornaram-se hotel não, tipo museu do Frankenstein. Real. Nossa, do Frankenstein? Por quê? Por causa da secularização. Se você buscar na internet secularização na igreja europeia, você vai ter um monte de dados. Então, a pergunta era o que mesmo? Se tudo que nós fazemos é sagrado, é santo? Ou deveria ser? Sim, não, mas eu estou falando da secularização da igreja, porque você... Se ainda hoje, se você acredita, olhando a igreja num aspecto geral, você acha que a igreja está se secularizando? Sim. Isso aconteceu na Europa, e na Europa já é fato. Se você for para os Estados Unidos, também você vai ver que o número de protestantes tem caído. Nos últimos 10 anos nos últimos 12 anos foram 10% a menos de cristãos protestantes, né? E de católicos também, mas no nosso mundo de protestante. No Brasil já se começa a ter, acho que foi o Theo Hayashi que falou isso, já se começa a ter no censo o que se tinha do católico não protestante. Hoje já temos evangélicos não praticantes. Nossa. Esses dados, eles não mostram pra gente que não servem como sinal também de como está a maturidade da igreja em certos lugares? Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo, por exemplo, a imaturidade pode levar essas pessoas a, de repente, não conhecerem os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus, e, de repente, abraçar uns discursos bem Imagine, que é um discurso completamente, como se for, iluminista, que mata uma das mais belas criações de Deus, que é a pluralidade. Tudo isso para transformar o mundo todo num clube onde todo mundo só pensa igual, onde todo mundo só ouve as mesmas coisas. Mas se você... Então, é interessante isso. Se você for olhar o secularismo, até o iluminismo, eles não vieram pintados de demônio. Quais eram os lemas do iluminismo? Vocês lembram? Que depois veio a ser o... Liberté, égalité e... Que veio a ser o lema da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Quem não quer isso? Só que quem escrevia isso, Voltaire, Jacques, nem lembro o nome da galera, eles eram contra o cristianismo. Se você estudar, você vai ver que eles eram contra o cristianismo. Então, esse tipo de coisa parece legal. Imagine all the people. Imagina todo mundo sendo feliz e em paz. Quem não quer isso, querido? Volta para um pensamento que o problema está no cristianismo, né? O problema está na moral cristã, e então imagine todo mundo vivendo em paz, porque tem uma galera que, enfim, é isso. Você entende que o iluminismo nasceu para confrontar o quê? O absolutismo. Sim. Que eram o quê? Os reis, os monarcas. Por que o cristianismo incomoda tanto?
a ponto de ter gente atualizando a Bíblia. Que o cristianismo não é democracia, né? Porque o cristianismo nunca será uma democracia. O cristianismo sempre vai ter um rei. E isso incomoda. Sim. Eu tenho um casal amado que vão se tornar pastores que um dia chegou para mim na primeira reunião e falou: mas é que nós não achamos justo isso. E eu falei para eles assim: queridos, aprenda, no cristianismo não existe democracia. Amém. Isso não significa que não existe justiça. A base do trono de Deus é justiça. Nós somos justos, mas a democracia, sempre que o povo teve que escolheu errado, irmãos. Escolheu Barrabás. Sim. Então, é algo interessante a gente pensar e tomar cuidado. Eu acho que é um dos principais argumentos do mundo secular, falando de mundo secular, agora de um mundo que busca a inexistência de Deus ou viver alheio à presença de Deus, mas um dos principais argumentos é a maldade no mundo ou tudo que está acontecendo no mundo. Se Deus existisse, ele não permitiria que tudo isso acontecesse, ou enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Estou querendo dizer que tudo gira em torno de viver sem Deus, mas a verdade é que a moral do mundo... Por que uma pessoa que é um ateu, ele não acha certo matar? Ou ele não acha certo um estupro, ou qualquer crime que seja? Acaba voltando para a moral que está dentro dele, né? Que foi o próprio Deus que colocou. Sim. Isso está em Romanos 1, se não me engano. Então no final das contas, todo mundo quer Deus, mesmo o ateu. Todo mundo tem um pouquinho de Deus dentro dele, então, pastor? É isso? Todo mundo, a palavra diz, é que agora a gente não vai ter tempo, mas que as pessoas, elas no julgamento, elas serão como se confrontadas pela própria moral. Era bom a gente achar esse texto. Pode achar, pastor. Andrei, onde estava mesmo? Eu acho que é Romanos 1. Mas pode ir perguntando. Tem mais... Inclusive, enquanto o senhor acha aí, pessoal, como que tá as perguntas aí? Alguém quer... eu não consegui conectar a internet. Tranquilo, por enquanto? Aqui, ó. Tinha uma pergunta que é assim, tudo é secular? Eu acho que já foi respondido, né? Quem fez a pergunta. É assim, tudo é secular? Para mim, tudo é secular para aqueles seculares. E tudo é sagrado para quem é sagrado. A sua vida secular hoje, ela não é... É a sua vida. Não tem uma separação entre ela. É a sua vida. É claro que então, mas é claro que... E aí é bom a gente pontuar... dentro da igreja, a gente faz essa separação. Sim. Fulano é mundano. Fulano ser mundano pra gente é o cara profano. Né? Então, assim, quando a gente se ouvir falar... É uma expressão bem forte também. O cara é mundano, teoricamente, se você for olhar, o secular e o mundano é a mesma coisa. E ambos estão debaixo do principado de quem? Jesus diz, né? Jesus diz não. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Deus deste século, que é o modo secular, não é do século 21, né? Sim. Mas o Deus deste século. E Jesus diz, eu não vou mais falar com vocês porque aí vem o príncipe deste mundo. Ou seja, o mundo, o século, eles estão debaixo de um domínio. E aí entra a questão do tudo espiritual. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, voltando à pergunta dos meus filtros, faltou um, que é, o que é que eu vou ouvir? O último filtro, Salmo 16, lindo, vamos lá. Salmo 16, todo mundo gosta de Bíblia, né, irmãos? Amém. Deixa eu abrir aqui, Eu falo amém por vocês. Salmo 16, pastor Marcelo pregou Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Então, irmãos, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Para mim, com todo respeito, Tom Jobim não é notável. Ai, patrimônio cultural, pastor. Ai, meu Deus, agora... Irmãos, com todo respeito, minha opinião, vocês podem jogar pedra em mim. Aliás, vamos pensar numa música. Nem sei se é dele. Uma música maravilhosa. É pau, é pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. Essa música que te a irrita, vida, pastor, é a que você fala morte. que é irritante? Vamos ler. Vamos ver a poesia. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no meu coração. Pau, pedra, ponte, não sei o que lá. Pão. A outra. Nada Olha, com nada. dois caras tomando cerveja. Nada com Dois nada. caras tomando cerveja no bar. Passa uma moça. Eles olham ela de biquíni andando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, que vem, que passa, no doce balanço, que balanço. A caminho do mar. E essa é a nossa música. A maior música brasileira. Esses são os notáveis, querido. Não para mim. Nessa noite eu quero fazer o que vocês pensem. Eles são compositores, Tom Jobim é um maestro. Mas para mim ele não é notável. Eu não vou botar meu ouvido para ouvir ele. Não vou. Pastor, uma coisa que eu queria... um outro exemplo agora. E já é uma pergunta. Qual a maneira mais eficaz de combater, então, a secularidade dentro da igreja? Agora eu vou dar um exemplo para talvez você entenda melhor. Se vier uma menina aqui na igreja, eu vou dar esse exemplo porque eu sou homem e eu vou dar esse exemplo Gente, que é forte. esse vídeo vai ter tanto dislike. Vai ter dislike. A gente não liga não, a gente vai pregar a palavra. Um exemplo, uma menina com uma roupa curta, provavelmente, aqui dentro da igreja, agora é o meu achismo, você pode dizer que não, a gente vai agir de outra forma, mas provavelmente alguém uma mulher, uma líder mulher, vai falar assim, olha, tenta usar outro tipo de roupa, porque isso pode tentar algum homem daqui da igreja, tentar alguém, e isso não é legal. Definitivamente isso não é legal, concordo com isso, mas o problema, agora se fosse eu, se eu visse uma mulher de roupa curta aqui na igreja, e eu olhasse para ela e eu a cobiçasse, o problema maior não está em mim, nesse caso? No exemplo da música, o problema maior não está em mim, se eu estou ouvindo um Imagine All the People e eu estou nossa, isso seria muito legal mesmo, que ideia. O problema maior não está aqui, enfim, Eu entendi para a indagar pergunta. mais. A Tá? pergunta é excelente. A pergunta é por que eu vou ouvir Imagine, se eu sei que tem escrito isso? Por que eu vou ouvir U2? Olha que eu gostava de U2, gente. Por que eu vou ouvir U2 se o cara no show dele, ele casado, com filhos, ele pega a mulher de um outro homem que está no show, leva ela lá para o palco e dá um beijo na boca dela? Isso acontece, irmãos. Aconteceu e ele fazia isso em todos os shows, não sei se já parou. Ia dançar, e alguns ele beijava, outros ele não beijava. O Elton John? O Bonovox do U2. Eu não ouço YouTube pra vocês verem, que eu falei Elton John. Então, assim, são coisas que o pecado tá dentro, esse exemplo da roupa. Sim. Agora, se a moça não conhece a Deus e está andando com essas roupas, tudo bem, alguém tem que ensiná-la. Agora, se a menina é crente, irmãzinhas, assim, se você sabe que você está colocando uma roupa e está ficando sensual, ou a sua intenção é essa também, ou a né? sua intenção é essa, não deve. Você não precisa disso para ser bonita. E o homem também. Nesse caso, agora eu vou perguntar sobre a vaidade, no caso. Tudo é vaidade, irmão. Tudo é vaidade? Já dizia Salomão. Já dizia Salomão, mas... bom, agora... A vaidade não fala um pouco de algo negativo dentro de nós? Um egoísmo? Ou uma vaidade... Agora, no caso das mulheres é mais
pressionado em relação a isso. Tem que estar arrumado, tem que estar tudo. O homem não liga tanto, mas tem homem que liga também. A vaidade, nesse sentido, ela não reflete algo ruim dentro de nós? Que está dentro de nós? Não sei se deu para entender. Assim. Sim, sem dúvida. Por isso que Salomão diz, no final das contas, tudo é vaidade. Por que você corta o cabelo? Tá, é para ficar bonitão. É vaidade, é uma vaidade. Sim. É tudo debaixo do sol, acaba que tudo é vaidade. Claro. Né? Então, eu não sei se isso tem a ver com o que a Não, gente tá... isso, acho que é isso mesmo. Bom, mas ninguém quer falar uma coisa, mano? Não, enquanto o Thiago estava falando sobre esse exemplo, que é bem extremo, mas pode acontecer. Eu lembrei de novo daquilo que a gente estava falando sobre o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Eu estava pensando se a gente pode pegar esse texto e dar uma aplicação para ele no sentido de o seguinte: eu uso os fatores externos para externalizar o que está dentro de mim. É o que a gente falou até da tatuagem, né? A tatuagem pode ser, agora falando sobre outra coisa que pode ou não pode, mas a tatuagem pode ser, no exemplo que ele falou, a externalização de uma rebeldia dentro de mim. Ou, enfim, não sei se deu para entender. Mais uma vez, nós vamos para o motivo. Por que você está querendo fazer a tatuagem? Vaidade pura. É pecado? Não, irmão. A vaidade não é pecado? O querer fazer a tatuagem para ficar Não bonito, necessariamente. não necessariamente. Entendi. Chega um momento que sim, acredito eu. Aí também não sei. Agora, por que eu vou fazer a tatuagem? Porque o John Mayer faz. Eu nem sei se ele tem. Porque o Justin Bieber é todo tatuado, Neymar é tatuado, eu acho tão legal. Por que eu vou querer fazer tatuagem? Eu já quis fazer tatuagem, irmãos. Eu sei que muitos de vocês querem fazer tatuagem. Já por algum motivo não fazem, ou alguns fizeram. Não vai deixar de ser cristão, não vai deixar de nada. A pergunta é se vale a pena. Né? A tatuagem, quando você estiver velho, vai ficar legal? Vai ficar esquisito. Agora, vai ficar gente, enrugado. Não existe isso de pode e não pode, tá bom? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ó, pastor, temos uma perguntinha aqui, ó. O que define a vaidade é só a intenção do coração ou existe limites práticos para todos nós? Eu não sei se eu estou apto a responder isso. O que define a vaidade é difícil de definir o que é vaidade. Talvez a gente teria que fazer um estudo sobre vaidade, porque eu até também acho que a gente está limitando a vaidade muito à aparência, e não tem muito só a ver com isso. Né? Então, talvez a resposta seja melhor. Bom, acho que a conclusão de tudo aqui, bom, já vamos encerrando, mas a conclusão de tudo que a gente pode tirar assim não necessariamente é pecado, mas a gente tem que avaliar a intenção do nosso coração com o filtro da palavra. Tô certo ou tô viajando em relação ao resumo de tudo aí? Então, resumindo tudo, quando a gente pensa em secularidade, se você pensar que você estudar numa escola é algo secular, isso não é pecado. Mas o que a gente falou aqui é que se você está estudando ou está trabalhando em algum lugar e você é um cristão genuíno, para mim isso não é secular. Isso é sagrado. Então, eu no meu trabalho, antes de vir para tempo integral, eu não trabalhava no secular. Eu trabalhava no sagrado, só que eu trabalhava na área de TI. Hoje eu trabalho no sagrado na igreja. Na igreja. Você entendeu? Agora, quando nós entendemos a secularidade como ela deve ser entendida, que é algo viver sem Deus, Sim. ela é terrível, ela é pecado, ela é maléfica para a igreja. E é o que tem destruído, voltando. Se você olhar as igrejas mundo afora, é o que tem destruído. E a maneira mais eficiente da gente lidar com a secularidade nas nossas vidas, ou com o mundo secular nas nossas vidas e dentro da igreja hoje, qual é a maneira mais eficiente, mais... Conhecimento de Cristo. Verdadeiro.
Porque tem Cristo para todo gosto hoje em dia. Nós temos que ver o Cristo que alimenta o povo com pães e peixes, mas o mesmo Cristo, no próximo episódio, ele confronta um povo dizendo: você só quer comer pão e peixe. Sim. Você não está atrás das palavras de vida eterna. Então, é assim, é o conhecimento. É você conhecer a Deus. No seu mais íntimo, você vai matar a secularidade dentro de você. Pode falar, desculpa. Não, porque não tem como ser sagrado e secular. Sim. Ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. E isso, por exemplo, Bom, agora... Como que eu ia dizer mesmo? Agora, na nossa vida secular, na nossa vida sagrada... na nossa vida sagrada, a gente é bombardeado com muita coisa do que vai contra o que a gente crê e do que a gente aprende em Jesus, né? O verdadeiro evangelho. Então, como a gente é bombardeado o tempo todo, a gente é bombardeado com sistemas de relacionamento deturpados, com casamentos deturpados, com tudo. E a gente, se a gente consome mais, agora eu entendo sobre o que o senhor disse sobre entretenimento, se a gente consome mais coisas que vão contra isso, eu estou me alimentando mais de um determinado alimento, né, redundante, mas um determinado alimento e menos do outro, e eu creio que isso pode realmente me tirar do foco, errar o alvo, no caso. Vou citar um testemunho da pastora Adriana, que estava assistindo uma novela, né, de uma determinada emissora, e a novela... Normalmente as novelas são trabalhadas para que você torça para que o amante fique com o mocinho. Porque normalmente a esposa é uma megera e a amante é uma boazinha. E você tá lá sem noção, sem noção não, assistindo aquele negócio, você começa a ver o personagem bacana. Eu vou dar um exemplo também meu, né? Eu e Etel, quando a gente casou, a gente estava meio assim, né? A gente assistia bastante Friends. Eu sei que vocês gostam de Friends, queridos. Tem gente que não gosta. O Guilherme, eu sei que não gosta. Guilherme sempre posta alguma coisa que odeia Friends. Mas eu gostava de Friends, porque eu ria. É muito engraçado. Mas a hora que você vê, você começa a torcer para o Ross ficar com a Rachel. Mas o Ross já saiu com outra. Que a Rachel já saiu com o Joey, que um pegou o outro, que pegou aquele outro, que pegou o outro. E isso começa a mostrar o quê? O que acontece na vida dos seus amigos. Porque o seu amigo, que está lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, pegou hoje uma menina e vai pegar amanhã outra. Começa a parecer que não é uma má ideia, né? E não é uma má ideia. Para a secularidade não é uma má ideia, é uma boa ideia. Porque você tem que experimentar. Porque imagina se você não experimenta e casa. É melhor você experimentar fazer sexo antes do casamento, porque pelo menos você não vai ter esse problema. Você já vai casar com quem você sabe que você é compatível. Essa é a visão da secularidade. Então... voltando à pastora Adriana, ela assistindo aquela novela, Deus trouxe à memória dela Salmo 1, Salmo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. E ela estava sozinha, né? Estava sozinha assistindo. Então, quando eu sento para assistir Friends, ou eu sento para assistir alguma coisa que eu sei que vai contra os princípios da moral cristã, ou contra os princípios de Deus, eu estou me assentando na roda de quem está escarnecendo da família e do projeto de Deus. E aí tem as promessas do Salmo 1. Vai ler o que acontece com aquele que anda no conselho dos ímpios. É como a palha, né? Que o vento dispersa. Então, é muito sério, gente. Ou a gente... Por isso que cristianismo é posicionamento. Ou a gente acredita nisso, ou a gente acredita que isso é uma fábula que precisa ser atualizada. E aí tá tudo certo. Aí vamos rasgar isso aqui e vamos viver como a gente acha que tem que é gostoso. E essa estratégia agora eu creio que é uma estratégia de Satanás, porque é sutil demais e é bonita demais também. Um relacionamento aberto. É bonito assim, a gente acha um absurdo porque nós somos cristãos e a gente tá aqui a vida toda, mas
É muito legal essa ideia, né? Poxa, eu não preciso ficar só com a minha esposa se eu casar. A gente tem ali, tô casado, mas eu posso sair. Enfim, é um exemplo, mas é uma estratégia de Satanás que é muito, assim, sutil mesmo, né? É fácil de cair nesse caso, né? Queridos, é assim, é muito simples. Há 30 anos atrás, o divórcio era algo triste. Na verdade, ele é triste. Escandaloso, mas né? o divórcio era escandaloso. Você ficava com dó da criança que tinha os pais divorciados. Hoje, eu não sei, eu não estudei para trazer Dados, né? dados, mas eu acho que 50% das pessoas, dos casamentos, estão se acabando. E não causa mais. É aquele que a gente leu, Agostinho de E Hipona. logo tá com outro É aquilo e- que o Alessandro Vilas Boas diz. De repente, aquilo que era absurdo começa a ser normal. E talvez a gente já pense, talvez vocês não, mas talvez os filhos de vocês já pensem, vou casar, se não der certo eu descaso, porque tem um monte de cantor gospel aí que está no terceiro casamento e está fazendo sucesso, está vendendo CD, está tendo like. Qual é o problema? Entendeu? Se você olhar, tem muito artista gospel no terceiro casamento, cheio de like. Afinal, eu preciso ser feliz. O hedonismo, o humanismo aflora. Eu preciso ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Pastor, última pergunta pra gente acabar. E essa aqui é legal, hein? Videogame é secular? Pode matar os outros no videogame? Só no Fortnite? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Videogame é pecado? Claro Só que LOL. não. LOL não pode. Claro LOL que é não. pecado. Mas eu sei que tem Eu jogos. tô falando. Eu sei que tem jogos que são terríveis. Aquele GTA, eu nunca joguei. Mas o GTA era GTA? Ah, meu pai não deixava eu jogar GTA, não. GTA é um negócio meio. Tem jogos. Eu lembro que eu jogava. Quando eu estava desviado, eu Street jogava. Fighter. Street Fighter eu jogava também. Mas eu jogava um que era o Resident Evil. E tinha um outro que era Silent Hill. Tô zerando esse aí, desculpa. Eu tava. O Silent Hill, eu jogava, já era velho, tinha uns 20 e poucos anos. Aham. E eu ficava com medo, cara. Aquilo me dava uma ansiedade, uma angústia. Vocês acham que não traz isso? A gente luta lá em casa contra isso. Tela para tudo que é lado, a pessoa está assistindo um negócio, vendo o outro jogando com o pé. Gente, isso não faz bem. Então, assim, é pecado? Não é pecado. Ouvir música do mundo é pecado? Se Deus pediu para você não ouvir, é pecado. Mas em si, não é pecado. Agora, irmão, em vez de ficar ouvindo é pedra, é pau, é ponte, vamos ouvir Todo poderoso Crosswords. eu em ti, tu em mim. Vamos ouvir o que edifica. Isso aí, irmãos. Porque tu és bom. Essa é boa. Conheço Agora, o compositor. Se eu fizer uma música para minha esposa, ela vai ser música sagrada ou secular? Sagrada. Sagrada, irmãos. Vai ser música para você adorar a Deus? Não. Vai ser música para entretenimento. Então busque saber, será que não tem nenhum... O Brunão do Morada, ele fez uma música que ele estava para postar, eu acho, que ele refez os votos com a esposa. Ele postou, acho que um pedacinho muito legal. Eu gostei. Eu não posso ouvir essa música? Posso. Deus me deu amor, me deu você. Eu vou adorar a Deus com isso? Não. Mas essa também essa pode ser uma expressão de adoração a Deus? Por ser de um homem de Deus. Nesse caso, sem enfim. dúvida. Aí é a chave. Aí a gente vê tudo é sagrado. Então, a pintura, a dança, se é feito por um homem de Deus genuíno, agrada a Deus. Sim. O talento veio dele. Então, essa é a chave para mim, né? Eu não concordo que tudo agrada a Deus. Sim. Pastor, muito obrigado. Mais uma vez, a gente está tendo que encerrar aqui, senão o governador pega a gente de jeito.
Então tá concluído aí, videogame não é pecado, depende, só LOL que é pecado. Isso eu tô dizendo, tá bom? Beleza? Pastor, quer dizer mais alguma coisa? Uma consideração final? Quero só perguntar se ficou dúvida. Tranquilo? Posicione-se. Vocês que estão nos assistindo, tome uma posição. O que não dá é para o crente ficar em cima do muro para sempre. E agora sim, toda decisão e todo posicionamento traz consequência. Na sua igreja local, na sua vida. Então, isso, mas assim, tome uma posição. Sim. Sempre foi assim. Elias, com os profetas de Baal, ele vira para o povo de Israel e fala assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ou vocês adoram a Baal e seguem a ele, ou vocês adoram ao Deus verdadeiro. Sim. Não fica cocheando aí. Um pouco cá, um pouco lá. E ouça o Espírito, irmãos. Ouça o Espírito. E ouçam os notáveis do Senhor. Tem tanta coisa boa. Tanta gente boa. Quando a gente se converteu era tão ruim, irmãos. Não tinha gente boa musicalmente. Hoje vocês têm de tudo. Amém? Posso responder uma que não foi feita? Claro, vai. Tudo que é cristão é bom? Não. É cristão de fato? Cuidado. E tem de monte, né? Então, assim, eu não conheço, de verdade, não conheço Kanye West, não conheço Justin Bieber. Conheço Justin Bieber, né? Mas não conheço as músicas dele. Só conheço Baby, Baby, Baby. 10 anos atrás? É da minha época de Justin Bieber. 10 anos atrás. O cara virou crente, agora eu vou poder ouvir essas tranqueiras que ele cantar? Baby? Não, irmãos, não faz sentido. Entendeu? Por aí. Então, assim, mesmo dentro do mundo cristão, veja quem são as pessoas que estão compondo o tipo de música. Aquele que me viu passar na prova, aquelas coisas lá. Veja se a música é cristã mesmo, para você Tem sabor de mel. ouvir. É isso, pastor. Obrigado. Use a palavra como filtro. Gente, obrigado. Esse aqui foi o nosso CWCast, nosso primeiro episódio, nosso piloto. Tivemos a honra de receber o pastor Fabiano Frige aqui. Agradecemos pela sua presença E dê o seu like, não o seu dislike. Se despeça da galera aí, Tavares, meu querido. Não queria fazer isso, mas infelizmente é hora de dar tchau. Eu não sei se isso vai ser postado. Se for postado, é com pesar que a gente se despede de você que acompanhou a gente por 1h40, mais ou menos. É isso aí. É isso, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser abençoar mais gente e espalhar esse vídeo, muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais. Ouça a gente no Spotify. E é isso aí. Logo, logo, CW Store. Tamo aí. Renan, pode encerrar 3, 2, 1.